Por que eu tô dizendo que várias dessas coisas desse papo batem com o amor atual? Que a gente tem... Tudo aquilo que se fala da mulher e do homem tá impregnado dessa história. De que a mulher é o objeto, a mulher é a amada. O homem é o amante, o homem é o que busca, o homem é o que assedia, é o que vai atrás. É o que faz besteira por causa do amor. Todas essas coisas estão dentro do framework, sabe? Da estrutura conceitual dessa separação entre aquele que ama e aquele que é amado. A discussão, pra quem não viu a aula passada que a gente leu isso daqui, é melhor você ser a pessoa que ama ou é melhor você ser a pessoa que é amada? A gente fala em termos de como se os amantes tivessem uma igualdade no amor, mas nesse texto não se discute assim, discute como se todo amor, todo casal é um amante e um amado, e eu acho que bate muito com como na verdade as coisas são na prática. É que faz parte, sabe, acho que talvez faça parte do favor que o amado faz ao amante, o de não confessar o quanto que o objeto de amor na verdade não ama tanto assim o amante. E tá só se deixando cortejar enquanto for bom pra ele. Mas a questão é que o mais óbvio seria que é muito melhor você ser o amado do que você ser o amante. Porque o amante é o que não tem. Coitado, ele tem que ir atrás e tal. O amado tá bem, e aí ele só recebe. Ele tem a posição privilegiada. E o discurso do Lísias, que é um orador famoso daquela época, diz respeito a isso justamente. Meio que fala bem de ser o amado e não o amante. Mas eu não lembro pra onde vai o resto do discurso, só que eu suspeito que o Sócrates vai defender o amante, ao invés do amado. Quer dizer, que de algum jeito é melhor ser aquele que vai atrás, ser o que busca. Mas vamos ver. Os amantes acabam por se arrepender das complacências que manifestaram logo que hão saciado o seu desejo, enquanto que as outras, que não amam, jamais têm motivo de se arrepender. Assim, na verdade, o discurso, principalmente no começo, tem a cara de... Não é uma questão do amante e do amado. É uma questão do amante e do resto. Porque você tá lá andando normal, que nem qualquer pessoa, e daí tem um amante. Ele chega em você, ele, sabe... Depois que você se torna um amado. Mas é o amante que transforma alguém normal num amado. Você não é um amado em si. Então, assim, o amante que se distorce pra encostar no amado, pra fazer alguma coisa com o amado, e depois se arrepende. Isso é o que ele diz aqui. Então, esse primeiro argumento contra já é esse de que você faz besteira quando você é o amante. Você faz besteira pelo amado. Esse é o primeiro problema do amante. E por que eu tô dizendo que várias dessas coisas desse papo batem com o amor atual? Que a gente tem... Tudo aquilo que se fala da mulher e do homem tá impregnado dessa história. De que a mulher é o objeto, a mulher é a amada. O homem é o amante, o homem é o que busca, o homem é o que assedia, é o que vai atrás. É o que faz besteira por causa do amor. Todas essas coisas estão dentro do framework, sabe? Da estrutura conceitual dessa separação entre aquele que ama e aquele que é amado. Então, quer dizer, por que a mulher é a que se embeleza? Porque ela é a amada. Por que o homem é o que tem que ser bom nas coisas? Porque ele é o amante. O amado não tem que ficar oferecendo coisas pro amante, entendeu? Não faz sentido o amado pagar a conta, não faz sentido o amado ficar tendo que ser útil. Não é esse o ponto. O amado tá lá, sendo ele mesmo, e você foi o amante e foi lá chegar nele. Então, uma relação que é pautada em igualdade não faria sentido não faz sentido, porque ela só aconteceu porque tinha um desigual, tinha um amado e um amante. Alguém que tem o belo e alguém que busca o belo. Em última instância. Por isso também que faz sentido, que é estranho pensar... Estranho não, mas é assim... O homem ficar se embelezando para ser o objeto de desejo da sua mulher chega a ser ofensivo para sua mulher. Ela que é o objeto de desejo. Não é pra ela ficar objetificando você, assim, não é a mesma coisa. É verdade que os amantes concordam que são mais doentes de espírito do que os lúcidos. Eu até chamo que os lúcidos, tipo, o amado é o lúcido. A incapacidade de se dominar. Então tudo isso daqui é mostrando que basicamente é ruim amar. Os que não amam, como são capazes de se dominar, dão sua preferência apenas aos que têm maior valia. Esse é o ponto, entendeu? Toda essa reclamação de as mulheres querem o cara mais rico, querem não sei o que, é porque quando você pensa assim, você tá reproduzindo essa estrutura conceitual em que a mulher é o amado e você é o amante. Então, por que ela vai querer, sabe? Ela não tem por que te oferecer nada porque ela é amada. Entendeu? Você que busca, você que quer. Ela não gosta de você, ela não ama. E isso é uma coisa que faz contexto... No contexto deles, tem muito a ver com um amor de um homem mais velho com um homem mais novo. E é a mesma coisa. É igualzinho, assim, a separação é que nem aqui. O homem mais velho é o homem e o homem mais novo é amigo. Então, o jovenzinho tá lá fazendo as coisas dele e o velho vai lá e vai amar ele. E daí ele não tem que ficar fazendo coisa pelo velho, entendeu? Ele só precisa ser bonito, ele só precisa se embelezar e ser agradável pro cara mais velho. Enquanto que o mais velho faz besteira e depois se arrepende. Mas a gente falou disso na outra aula que não conseguimos chegar a uma conclusão assim de será que quem tem mais ciúme? O amado ou o amante?
Quem, em contrapartida, vive sem amor e deve ao mérito próprio as conquistas que tenha levado a cabo segundo o seu desejo, esse nunca sentirá inveja daqueles que mantêm relações contigo. Olha lá, mano, super migtal. O que tá acontecendo aqui? Em última instância, pro amante, é praticamente irracional ter ciúme, porque você vai se livrar do fardo, sabe? Sendo que o amado vai perder coisas materiais objetivas, porque ele só se meteu na relação porque era bom. Então o amante se safa de alguma coisa quando ele perde a relação, sendo que o amado não. Porque a relação sempre é o amante fazendo coisa pelo amado. Os que não se encontram perturbados pelo amor começam por estabelecer uma mútua amizade. Amizade é melhor que amor, porque amizade, os dois são como amados. E daí o que o discurso do Lísias faz é falar, ó, é uma porcaria amar, basicamente. Ser amante é ruim, você só faz besteira, se arrepende do que faz. Sendo que se você é só amado, você não precisa fazer besteira, pode escolher entre os caras que são melhores. E quando os dois se amam de um jeito de amizade, ninguém faz besteira. Soa bonito. Ó, ele tá falando aqui que os amantes carecem de inveja, quer dizer, carecem de piedade. Quem ama é um desgraçado. Sugar Daddy, Sugar Baby. Exato. Esse é o discurso, essa é a questão Sugar Daddy, Sugar Baby. Se é melhor ser o Sugar Daddy ou é melhor ser a Sugar Baby. O discurso do Lísias é o discurso de que é melhor ser a Sugar Baby. Aqui, ó. O legítimo não reside em conceder favores a quem veementemente os pede, mas sim a quem é capaz de proceder com maior gratidão. Me parece que ela tá dizendo que, tipo, como é que a Sugar Baby escolhe? Pô, é o cara que sabe proceder com maior gratidão, quer dizer, quem dá mais presente. Piedade, mano. Do que inveja. Porque eu imagino que ele deva estar falando... Imagina uma época em que a galera tá falando, ó, como é belo o amor, esses homens apaixonados, como é legal você se apaixonar, como é belo estar apaixonado e tudo mais, tudo mais. Então, o contexto do discurso me parece ser esse. Ele tá refutando isto que seria um discurso em defesa de como é bonito o amor. É que fora desse contexto, sou estranho, parece que ele tá defendendo chovendo na molhada, entendeu? É óbvio que é uma porcaria você ser um amante irracional e que é mal bom quando te amam e te dão coisas. E é esse o discurso. Os amantes são constantemente criticados pelos seus amigos. Também ainda tem essa, que é mal ruim quando seu amigo se apaixona e some. Sendo que o amado não. O amado pode escolher se ele vai largar os amigos ou não. E daí começa crítica do discurso de Lísias. Sócrates. O quê? Achas necessário que ambos elogiemos o discurso, aquilo que o autor disse e não disse? Que além disso, o seu estilo é claro e preciso e que cada palavra se encontra no justo lugar? Se efetivamente devemos proceder dessa forma, assim procederei. Mas apenas por consideração para contigo, porque a mim nem sequer me ocorreu tal necessidade, em virtude da minha ignorância. De fato, limitei-me a prestar atenção às qualidades retóricas do discurso, e quanto ao resto, creio que nem o próprio Lísias se poderá dar por satisfeito. Isso significa, meu caro Fedro, que a minha opinião, salvo parecer em contrário, é a de que ele repete 2 e 3 vezes as mesmas coisas, assim como se não tivesse mais nada para dizer, ou como se o tema não tivesse especial interesse. Pareceu-me que se comportou como um jovem vaidoso que se compraz em fazer gala do talento que possui, dizendo as mesmas coisas ora de um modo, ora de outro, sempre com a mesma perfeição, apesar da diversidade do modo. Fedro, o que acabas de dizer nada significa, caro Sócrates. Efetivamente, a justa virtude, a virtude mestra do discurso, consiste em que ele não deixou de referir nenhum dos aspectos que o sujeito implica. Por isso me parece que ninguém poderia escrever outro, fosse de nível semelhante, fosse de nível superior. Isso eles já estão discutindo se o discurso é bom ou não. Vocês não podem jogar tão bem porque eu meti as minhas palavras no meio, né? Mas o que o Sócrates fala é justo, é um discurso bonito e tal, mas ficou repetindo a mesma coisa. Aquilo que eu tava falando, realmente a impressão que eu tive não foi por acaso. Deixa eu ver se vocês estão comentando aqui. Qualquer coisa pode falar alguma coisa aí, tô de olho. Parece que a internet voltou a ficar normal aqui, tá tudo verdinho. Eis um ponto em que não posso dar-te meu acordo, pois deve saber que na antiguidade houve muitos sábios, tanto homens quanto mulheres, ó, o Sócrates feminista para variar, que estudam tais assuntos, já por escrito, já por tradição, e esses mesmos se encarregaram de me desmentir caso eu concordasse com a tua afirmação. Diz-me quem são esses antigos, onde ouviste já um estilo superior a este que há pouco ouvimos? Sócrates. Neste momento não estou em posição de os citar, mas uma coisa é certa, a quem ouvi já coisa semelhante, talvez a bela Safo, talvez ao sábio Anacreonte, talvez mesmo a qualquer outro escritor. Sabes o que me leva a pensar nisso?
Uma misteriosa plenitude do espírito concede-me, divino Fedro, a faculdade de sustentar o que antes afirmei por palavras diferentes, mas não inferiores a essas que ouvimos. Sei que tais ideias não poderiam ser inventadas por mim mesmo, pois estou profundamente convicto da minha falta de competência para meter a mão nesses assuntos. E por isso julgo que foi noutras fontes que ouvindo me deixei encher pelos pensamentos como um vaso. Ele está falando aqui que ele vai fazer um discurso e como o discurso é bom, provavelmente ele tirou de outro lugar porque ele é um idiota. É aquela modéstia socrática. Ele não lembra das fontes. Fedro, um homem generoso entre os homens. Não tens qualquer obrigação de referir esses fatos, mesmo que fosse eu a pedir-te os fazeres. Mas lembra-te de que te comprometeste a fazer uma coisa semelhante à que este manuscrito contém, mas de maneira diferente, sem necessidade de te inspirares, segundo fazer melhor e sem tanta verbosidade. Ele vai tentar fazer um outro discurso. Sócrates, como é simpático, Fedro, blá blá blá. Ele fica elogiando o cara, dá uma maciada, uma amolecidinha, né? Mas olha o que eu vou dizer agora. O homem apaixonado é mais doente do que o não apaixonado. Esta é a tese que proponho para ponto de partida. Quanto ao resto, como seja uma diferença de estilo ou a riqueza maior, menor do que o discurso, se comparada com a de Lísias, é isso que eu quero ver você conseguir. Então ele tem que fazer um novo discurso sobre esse assunto aqui. O apaixonado é doente. E parece que acho que o contexto é que o Fedro gosta do Lísias. E o Sócrates tá falando mal do discurso do Lísias e o Fedro ficou bravo, entendeu? Não me digas, caro Fedro, que ficaste aborrecido com minhas chalaças ao homem que amas. Achas, nesse caso, que me atreverei a competir com um talento como o dele, repetindo a mesma coisa com um acréscimo de verbosidade? Os caras falam voluntariamente se não queres acabar por falar à força. O Fedro tá querendo arrancar a força do Sócrates um discurso parecido com o do Lísias. E o Sócrates tá fazendo doce. Mas Fedro, eu vou me tornar ridículo, uma vez que, ignorante que sou, não poderei competir com um autor de tanto nível. Queres saber de uma coisa? Acaba com esses subterfúgios, pois fica sabendo que conheço um processo infalível para te obrigar a discursar. É escusado dizeres qual é. Enganas-te, digo, e digo já. É uma jura. Juro, mas sobre que divindade jurar? Olha, juro pelo plátano. Sim, juro perante esta árvore, que se não pronunciares o teu discurso, jamais voltarei a mostrar-te ou a repetir-te qualquer outro discurso de que tenha conhecimento. És uma peste, diz o Sócrates. A astúcia com que encontraste o segredo para obrigar um homem que tem a paixão dos discursos a dar cumprimento a tuas exigências. Legal, esse pedaço aqui. O que se ameaça o filósofo? Tens, portanto, alguma coisa a acrescentar? Não, está dito. Depois do juramento que pronunciaste, seria lá capaz de me sujeitar a ser privado de tamanhas alegrias? Nesse caso, fala. Espera, sabes o que vou fazer? Vou cobrir a cabeça para falar, pois quero terminar o discurso o mais depressa possível e também evitar que, ao sentir-me observado por ti, perca a coragem de fazer. O cara vai se cobrir assim, para falar escondidinho, para não ficar ridículo porque Ulisses é melhor. Mas é modéstia socrática. Primeiro discurso de Sócrates. Sócrates, invoco-vos, musas do canto cristalino. Quer este epiteto vos venha da suavidade do vosso canto. Blá blá blá, dane-se a musa. Desculpa aí, musa. Era uma vez um jovem, talvez um adolescente, dotado de grande beleza, que possuía um grande número de apaixonados, e entre estes havia um que era um espertalhão. Ainda que tivesse pelo jovem um amor tão grande como o dos outros, fez crer ao adolescente que, na verdade, não se encontrava apaixonado. Ahá! Até que um dia, em que lhe solicitou certos favores, tentou mostrar-lhe que um homem não apaixonado merece mais favores do que um homem apaixonado. Nessa altura, disse-lhe mais ou menos o seguinte: seja qual for a questão sobre a qual tenhamos de deliberar, torna-se necessário conhecer aquilo sobre o que vai deliberar-se, meu rapaz, pois de outro modo forçosamente nos enganaremos. Ora, uma das coisas que escapa à maioria dos homens é a coisa na sua essência. E como julgam conhecê-la, jamais chegam a encontrar um ponto de acordo para iniciarem uma pesquisa qualquer, e à medida que avançam nessa pesquisa, colhem o devido castigo, pois nem chegam a concordar com eles mesmos, nem com as outras pessoas. Problema das premissas. Por este motivo, façamos votos para que nem tu, nem eu, venhamos a incorrer no defeito que ora apontamos aos outros, mas bem pelo contrário, e uma vez que ambos nos encontramos em face do problema de saber se é melhor conceder amizade a um homem apaixonado, a um não apaixonado, ó, isso daqui sim, mano. Esse problema tá formulado de um jeito que eu não tinha visto antes. Qual é a questão? É melhor ser amigo do apaixonado ou do não apaixonado? O problema que nesse caso se põe é o amor.
da sua essência e da sua existência. Qual é a essência do amor? Procuramos uma definição de comum acordo, tentando tê-la sempre em mente, enquanto discutimos se o amor traz vantagens ou desvantagens. E dito isso, parece ser de aceitar, como acontece com toda gente, que o amor é um desejo e que, por outro lado, mesmo as pessoas que não amam, desejam sempre o belo. Olha lá, isso aqui é essencial. Tipo, a gente se move em direção ao belo. Como poderemos, nesse caso, distinguir entre as pessoas que amam e as pessoas que não amam? Porque mesmo as que não amam vão atrás do belo. Além disso, devemos refletir no seguinte: em cada um de nós existem dois princípios de forma e de conduta, que seguimos para onde eles nos conduzem. Um inato é o desejo do prazer, outro, adquirido, que aspira sempre ao melhor. Por vezes essas duas tendências concordam em nós uma com outra, mas em certas ocasiões verificamos que entram em guerra, e que uma vez sai vencedora a primeira, outra a segunda. O desejo do prazer e o que aspira ao melhor. Essas coisas entram em conflito, frequentemente. Posto isso, assentemos em que, quando sai vencedora a forma orientada pela razão, essa forma chama-se temperança. Quando é o desejo, que destituído de razão nos arrasta para os prazeres e nos conduz ao seu belo talante, essa forma chama-se gula. A gula apresenta-se sob múltiplas denominações, e múltiplos são, com efeito, as suas formas e os seus efeitos. Entre essa multiplicidade de formas, aquela a que antes nos referimos serve para designar o homem que se deixa possuir por ela, mas essa designação nem é boa nem honrosa para aquele a quem se atribui. Não é o desejo de comer bem e que deseja sempre o melhor que se chama glutonaria? Talvez. A glutonaria serve precisamente... Glutonaria de glutão, né? Se não ficou claro. Serve precisamente para denominar de glutão o que possui este desejo. E quando é o desejo de beber em excesso que domina, a esse desejo tirânico referimos o nome que serve de epiteto ao que se deixa dominar por essa tirania. E assim sucessivamente para todos os casos. Quer dizer, o glutão não é uma aberração. Ele só deseja o que todo mundo deseja. Ele se deixa dominar pelo que todo mundo tem. Essa é a diferença. Porque todo mundo deseja o belo, todo mundo deseja a comida boa. Mas você não se deixa dominar por isso e daí você não vira o glutão. E da mesma forma ele estaria fazendo essa analogia que todo mundo ama o belo, mas você pode não se deixar dominar pela beleza e daí você não perde totalmente a razão. Você não vira um guloso do amor. O amante é o guloso. Torna-se por isso evidente qual o nome com que se pode designar o desejo a que foi dedicado à explanação acima, mesmo que não tenha sido explicitamente referido. Todavia importa que me expresse sem ambiguidade. Fale claramente. O desejo que, desprovido de razão, atrofia a alma e esmaga o prazer do bem, e se dirige exclusivamente para os desejos próprios de sua natureza, cujo único objeto é a beleza corporal, quando se lança impudicamente sobre ela. Comporta-se de tal maneira que se torna irresistível e a dessa irresistibilidade, dessa força destemperada, que ele recebe a denominação de eros ou de amor. O negócio puro, a essência pura desse desejo desprovido de razão, é isso daqui. É um negócio que pode atrofiar a alma, esmagar o prazer, quer dizer, esmagar o prazer do bem. É pura concupiscência. E é isso que é o eros. É um dos amores. Ah, meu caro Fedro, não te parece que estou discursando sobre os efeitos de uma divinal inspiração? Também quer me parecer isso mesmo, Sócrates. Efetivamente não estamos habituados a ver-te arrebatado dessa maneira pelo fluxo da eloquência. Nesse caso, ouve-me em silêncio. Olha lá, mano. Farpas. Como este recanto parece ter algo de divino, se no decorrer do meu discurso me tornar possesso das ninfas, não estranhe, tanto mais que as palavras que estou proferindo parecem autênticos ditirandos. Ditirando é o ritmo da tragédia. Musiquinha. Exato, é tal como dizes. Sabes muito bem que a culpa é tua. Agora escuta o resto. Pode acontecer que a inspiração divina se esgote, mas isso fica ao arbítrio dos deuses. Voltemos então ao discurso que estava sendo dirigido ao jovem. Portanto, meu caro, qual seja precisamente o objeto sobre que temos de deliberar? Já o dissemos e já o definimos. Com os olhos nesses princípios, restam-nos por conseguinte indagar das vantagens e inconvenientes decorrentes do fato de se concederem favores a quem ama e a quem não ama.
Obviamente, quando somos conduzidos pelo desejo, quando nos tornamos escravos da volúpia, parece que forçosamente procuraremos conseguir do amado o máximo de prazer. Ora, uma inclinação perversa gosta de tudo o que não se lhe opõe, mas detesta tudo o que lhe é superior ou igual. Por isso o apaixonado não suportará de bom grado qualquer indício de superioridade ou de igualdade no seu amado, e tudo fará para que este se torne inferior e menos perfeito. Todavia o ignorante é inferior ao sábio. O cobarde é o corajoso. O homem que tem dificuldade em falar é o retórico. O que possui uma inteligência lenta ao que a possui vive pronto. Quando o espírito do amado adquire semelhantes defeitos e outros do mesmo quilante, ou estes lhe são congênitos, necessariamente... perdi o ritmo. Ou esses lhe são congênitos, necessariamente o amante se alegará e tentará fazer com que outros sejam suscitados, pois, de contrário, corre o perigo de perder a volúpia do momento. Por este motivo, forçosamente terá ciúmes do amado, e lhe impedirá a convivência que poderia fazer dele um homem de bem. Isso é um problema que eles sempre voltam, de como que o amante quer ficar impedindo, quer ferrar com o amado, por causa do amor. Esse trecho aqui tem, não sei pra quem mais ficou óbvio e claro, mas tem a quantidade de ecos feministas que tem aqui, enorme. O apaixonado não suportará de bom grado qualquer indício de superioridade ou de igualdade no seu amado, e tudo fará para que esse se torne inferior e menos perfeito. Quando nos tornamos escravos da volúpia, parece que forçosamente procuramos conseguir do amado o máximo de prazer. Ora, uma inclinação perversa gosta de tudo o que não se lhe opõe, mas detesta tudo o que lhe é superior ou igual. É perfeito isso aqui. Tipo... Os homens foram escravizados pela volúpia, e daí eles querem conseguir das mulheres o máximo de prazer. E essa inclinação começa a se tornar cada vez mais, odeia qualquer coisa que opõe. E quer diminuir para você poder ter. Tentando entender esse trecho. Parece que o ponto é esse. Por que o amante quer diminuir o amado? Porque o que você mais quer fazer quando você está dominado pelo amor é você tirar o máximo de prazer do amado. Para tirar o máximo de prazer do amado, dane-se o resto. E aí você diminui ele. Você quer destruir as resistências dele. E você também, talvez esse seja um dos pontos principais, você impede que ele conviva com outros e se torne melhor, por medo de perdê-lo, causando-lhe enormes prejuízos. Entre eles o da privação da inteligência e da elevação do pensamento. Este é precisamente o problema da divina filosofia. Um apaixonado procura afastar dela os seus amores, em virtude do terror que lhe inspira a possibilidade de se tornar motivo de troça. Não importam os estratagemas de que possa servir-se para manter o seu amado na ignorância, tendo sempre os olhos postos no apaixonado. Uma vez conseguida essa situação, conseguirá encantar aquele, mas terá causado a si próprio os males maiores. Portanto, do ponto de vista da inteligência, o amante apaixonado não é bom nem para mestre, nem para companheiro. Quer dizer, você nem quer um cara apaixonado por você em primeiro lugar, entendeu? É ruim que te amem. De tão ruim que o apaixonado é. Isso também, essa parte inteira tem tons feministas colossais, mano, esse parágrafo aqui. Vou até fazer um trechinho pra não esquecer. Dá licença. Nem precisa pensar em pederastia. Na verdade, eu nem tava pensando, eu tinha até esquecido. Pra mim tá homem e mulher aqui. É bom que o texto tá escrito de um jeito que é vago o suficiente, sabe? Pra você não precisar lembrar. Passemos agora ao corpo, à sua compleição, aos cuidados que nos merece. Que espécie de compleição é essa? Que cuidados terá ele com o corpo daquele de quem é senhor? E no qual procura somente prazer? Olha só, mano. Aqui vai ter lacrada, hein? Vemos um apaixonado perseguir os efeminados e não os fortes. Qual é o problema do amor? Você ama o feminino em vez do masculino. Veremos um apaixonado perseguir os efeminados e não os fortes. Os que tenham sido criados numa penumbra doentia. Não quem tenha crescido à luz do sol. A quem esteja familiarizado com os maneirismos de uma conduta sem virilidade. Não a quem sejam familiares as fadigas viris e os suores do esforço sadio. A quem procura substituir as qualidades que lhe falecem por vestimentas garridas e estranhas que são, afinal, a sua única preocupação. São de tal modo
evidentes essas coisas que não vale a pena gastar mais tempo com elas e por isso, definindo o mais importante, passemos a outro aspecto da questão. Um corpo dessa espécie inspira, já na guerra, já noutra missão qualquer, a audácia dos adversários, ao passo que perante ele estremecem todos os apaixonados. Uma dúvida aqui está me pairando. Essa humildade do Sócrates é apenas joguete? Porque parece muito só querer ficar cutucando os outros sem se expor à cutucada dos outros. Eu não acho que é só joguete, eu acho que ela faz parte do joguete. Em algum vídeo eu comentei exatamente esse ponto. Ela é um joguete, mas é verdade. Porque é verdade que você não sabe nada. É verdade que o outro, se ele tá querendo pagar de sabichão, ele não devia, entendeu? Então eu acho que assim, é um joguinho, mas é um joguinho que é saudável de certa forma. E que é bom você se deixar levar pelo joguinho e daí, assim, talvez não no limite, não é pra todo mundo ficar sendo falso, humilde. Mas é bom que ninguém use a cartada do eu sou foda. A cartada do esse discurso que eu vou puxar é do cara que é top, entendeu? E isso aqui countera... Então, assim, isso que ele tá fazendo countera todos os ad hominems, entendeu? E ad hominem você não devia ficar fazendo. Então, é dúbio por causa disso, porque é um joguinho ridículo, pentelho, meio sacanagem, mas ele vence um monte de coisa que é muito importante extirpar da conversa. Tipo todas as falácias ad hominem. Porque você fala, não, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu não sei nada. Tipo, do que você tá me acusando? Como é que dá pra ser pior que isso? Eu já sou o mínimo dos mínimos. Entendeu? Nada do que eu tô falando aqui é pra você aceitar só se eu tiver 1000 diplomas ou qualquer coisa assim, entendeu? Então eu acho que não precisa fazer o joguete de forma tão caricatural como Sócrates. Mas eu acho que é bom a gente aprender. Nesse sentido, que... se você consegue, assim, se for pra ser mais assim... Se for pra ser mais... Não maquiavélico no sentido ruim, mas pragmático. Se você consegue se estabelecer como alguém de respeito sem precisar dar esse passo extra, é melhor, sabe? Sem precisar dar o passo extra de dizer eu sei, entendeu? Se as pessoas já foram lá te ouvir e você diz que não sabe nada, isso é o melhor. Essa é a posição mais elevada. Mas às vezes você não vai conseguir. Às vezes as pessoas só foram lá porque você tinha a sua carteirada, entendeu? Mas eu acho que isso é uma lição sobre isso, de que o Sócrates é tão bom que ele é o cara que é ouvido dizendo que não sabe nada. Então tem essa dualidade aí. Mas sabe, eu acho que o ponto principal aqui é um joguinho, mas é um joguinho que acaba counterando inimigos, acaba resolvendo problemas importantes. Mas então, esse ponto aqui, o ponto Pascarelli aqui, que o corpo pelo qual os amantes se apaixonam é um corpo que não inspira nenhum medo dos oponentes na guerra. E inspira audácia ainda por cima. Quer dizer, dá vontade de você ir lá atacar, mais ainda. Tipo, se você tem inimigos, é melhor não ter nenhuma mulher no seu time, porque eles vão ter menos vontade de te atacar. Melhor não ter nenhum homem bonitinho, nenhum corpo efeminado. Mas esse é um aspecto que, por tão evidente, cumpre esquecer, para falarmos do que se lhe segue. Que vantagem ou que inconveniente derivam da convivência com um amante e do acolhimento à sua tutela? Que vantagem tem alguém te amar? Nossa, esse aqui o cara tá... Mano, pegou pesado aqui, olha isso. Seu desejo maior é de que o amado seja privado dos bens mais dignos, de ambição, de bens divinos. Pai, mãe, familiares, amigos, tudo isso ele gostaria de vê-lo privado. Tantos intrusos, pensará, tantos censores das relações que ele mantém comigo. É aquilo que o cara estava perguntando, por que o amante inferioriza o amado? É bom entender, o jeito mais simples de entender é como o amante tem interesse racional, real, de cortar a chance de dar merda, entendeu? Ele não quer que o amado fique saindo, não quer que o amado conheça gente nova todo dia, não quer que o amado faça aplicativo para fazer network, sabe? E não é tudo. O apaixonado pensará sempre que um amado que possui bens próprios, que tem fortuna, seja ela de que espécie for, não é uma presa fácil, e que se vier a ser conquistada não será fácil de manter prisioneiro. Segue-se necessariamente que um apaixonado sente ciúmes dos bens que possam ter os seus amados. Puta, isso é interessante. Que o amante não quer que o amado tenha coisas. Você quer que as minas tenham menos coisas, porque senão ela não precisa de você. É mais difícil você fazer a mulher render ao que você quer se ela tiver 1000 coisas e não precisar de você. Quanto mais independente ela for, pior. Eu acho que é interessante entrar nessa questão desse jeito. Porque ele não está dizendo que a sociedade criou mecanismos para fazer isso com a mulher. Ele está mostrando como o homem quer fazer isso com a mulher porque ele a ama. Independentemente da gente conseguir ou não, da sociedade ter feito ou não, existe esse desejo. A gente quer mesmo que elas ganhem menos, porque é melhor.
A gente quer que elas precisem mais da gente, porque é melhor. Quer dizer, isso já é um avanço, né? Mas assim, que a história de separar as pessoas em homens e mulheres facilita, entendeu? Você tem a classe dos amantes, a classe dos amados, e daí é só você é só você tirar o máximo possível da classe dos amados e deixar a classe dos amantes o mais possível do jeito para ser um bom amante e pronto. Então resolve, otimiza o processo todo. Mais ainda, o apaixonado não admite que o amado possa contrair matrimônio, ou constituir família, e ter filhos, ou possuir um lar, e isto durante o tempo que for possível, porque na sua condição de apaixonado, seu maior desejo é o de conseguir usufruir durante muito tempo da egoísta volúpia daquele doce fruto. É isso que é o amor. Tô ficando meio sem voz. Ah não, mas dá pra terminar assim. Puta, não dá não, né? Tem muitos. Pascarélico. Achou Pascarélico, Eric? Pascarélico. Ele nem tá aqui, esse safado. Pascarelli claramente é o cara que, tipo, falta na aula, né, mano? Cadê? Vamos reclamar com ele. Não posso. Se eu abrir o meu WhatsApp, ele vai ficar fazendo aquele barulho horrível de que chegou a mensagem. Xinga o Pascarelli aí pra mim, gente. Fala que ele tomou falta. Tomou falta, Pascarelli. Mas aí, alguém tem alguma dúvida? GG? Dá pra vocês verem o gato aqui, ó. Live sem gato é roubo. Ah, ele não tá aqui. Saiu, ele tava na cadeira.